Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 6º dia pedindo o Espírito Santo para nos encher de toda a verdade, da presença dele, da palavra de sabedoria, da palavra que transforma, para que possamos ouvi-lo e não mais confundi-lo. Não é verdade? É o Espírito Santo que vai fazer com que a nossa vida seja uma vida melhor. A palavra do Senhor diz que nesse mundo nós vamos ter tribulação, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus disse, se ele venceu, nós venceremos. O mesmo Espírito que capacitou, que ajudou Jesus a passar por esse mundo e vencer todas as tribulações, tentações, também nos ajudará. Ele deixou conosco este Espírito da verdade, e ele vai nos conduzir, basta você clamar, basta você se relacionar com ele. Nós temos aprendido como ouvi-lo, como eu criar um ambiente para que ele possa falar. E é isso, é só você pedir, é só você cumprimentá-lo, ele existe, ele está com você. É isso, trazer um ambiente agradável para o Espírito Santo. Ele é santo, ele gosta de coisa boa, de coisa que agrada e glorifica ao Senhor. É isso. Então vamos lá, 6º dia, e eu tenho uma pergunta para você. É possível mentir para o Espírito Santo? É possível enganar o Espírito Santo? Eu quero trazer um relato bíblico onde pessoas, pensando que poderia fazer isso, pessoas que vendo outras tomar atitudes, tomar iniciativa, por emoção também decidiram fazer, mas logo se arrependeram e aí tentaram mentir, tentaram enganar. Por que eu digo tentaram? Porque ninguém consegue, ninguém engana o Espírito de Deus, ninguém mente para o Espírito de Deus. Esta é a verdade. Olha só, está escrito em Atos, capítulo 5. Eu vou trazer um contexto para que você entenda por que eles agiram por emoção e, consequência disso, tentaram dar o seu jeitinho. Não deu bem. Olha só. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Viviam em harmonia, viviam de igualdade. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e a grandiosa graça estava sobre eles, todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda. Olha só como que a matemática de Deus ela é diferente da nossa humana. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terra ou casa as vendiam e traziam o dinheiro à venda. Geralmente o que a gente vai dizer é o quê? Nossa, está vendendo, vai ficar sem, vai ficar pobre. Não, o que Jesus disse? Aqueles que deixarem pai, mãe, irmãos, filho, tudo por causa de mim, por amor a mim, 100 vezes mais vai ganhar ainda nesta vida. Essas pessoas estavam deixando tudo isso e vendendo suas propriedades. E você vê que eles tinham com abundância, tinham, porque não havia necessidade alguma entre eles. A matemática de Deus ela é diferente da nossa. E aí não tinha pobres entre eles. E o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Que iniciativa bonita essa de Barnabé, não é mesmo? E aí, como isso é bonito de se ver, o bom coração, a boa ação em prol da causa do reino de Deus, outras pessoas querem fazer tomar a mesma atitude, porém o seu coração não é. Barnabé tinha um coração bom, coração doador, generoso. Ele manifestava o trabalhar do Espírito Santo na vida dele. Olha só,
agindo com generosidade, com amor para com o próximo. Ele tinha o Espírito de Deus. Só que olha que interessante. Outras pessoas achavam legal, devia chamar a atenção dos apóstolos, então queria agir da mesma forma. Então também vou fazer, para que eu também chame a atenção. Provavelmente devia ser isso. Porque olha só, um homem chamado Ananias, juntamente com a sua esposa, que chamava Safira, também vendeu uma propriedade. Também vendeu. Fez a mesma coisa que Barnabé. Porém, Barnabé fez de coração. Olha só, ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos. Veja só, o apóstolo não pedia, não exigia, não ordenava. Não, eles faziam por causa da liberalidade que eles tinham um coração liberal. Porém, Ananias vende também e traz no seu coração que eu vou reter essa parte. Os apóstolos não estão obrigando que ele fizesse isso, não estavam obrigando. Mas aí ele se arrepende. Como que eu sei? Porque ele retém uma parte desse dinheiro. Então ele se arrependeu da palavra que ele deu. Só que ele não deu a palavra para homem nenhum. Ele deu a palavra para o Espírito que estava naquele homem, o Espírito da verdade, para o Espírito Santo, porque a obra é do Espírito Santo. A obra que nós fazemos aqui do reino pertence a Deus, não a nós. Nós só somos um instrumento, como se fosse um veículo de transmissão da palavra. Mas a obra, tudo mais, é do Espírito de Deus. Quem traz a revelação, quem traz o entendimento, o discernimento e tudo mais é o Espírito de Deus. Então, olha só o que acontece. Ele reteve a parte do dinheiro para si. Sabendo disso, sua mulher, e o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir para o Espírito Santo? Ananias, quando você disse que ia vender a propriedade e trazer o dinheiro aqui, você não estava falando para mim, você estava falando para o Espírito que habita em mim, Ananias. Como você pôde pensar em mentir para o Espírito Santo? É isso que Paulo está dizendo. E guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia? Olha só, não era sua propriedade? Pedro está dizendo, eu não te pedi isso, você deu porque você quis, você falou porque você quis. E agora você vem enganar, você vem mentir para o Espírito Santo, falando que você está entregando todo o dinheiro da propriedade, porém você está retendo. Olha só, ela pertencia a você, Ananias, você não precisava fazer isso. Sabe quando você faz um voto ao Senhor? Quando você diz, Senhor, se o Senhor me prosperar, Senhor, se o Senhor me abençoar, Senhor, se o Senhor abrir essa porta para mim, eu vou fazer isso, isso e isso, pois Deus está trazendo a sua memória. Você pode mentir para o Espírito Santo? Por que você não tem cumprido o que você falou? Por acaso você teve coragem de mentir para o Espírito Santo naquele dia que você disse que faria isso, 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 na sua necessidade, na sua provação, na sua tribulação, no seu desemprego, você prometeu isso e isso para o Espírito Santo. Quando você orou, quem estava lá era o Espírito Santo de Deus, ouvindo e levando para o Pai, comunicando ao Pai o que você falou. E agora você está mentindo, dizendo que você não tem condição, que você não tem como ajudar tal pessoa, porque você não tem condição, que você não tem como devolver a Deus aquilo que é de Deus. Roubarás o homem a Deus? Sim. Vós roubais no dízimo e nas ofertas, está escrito em Malaquias 3,10. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Leia lá Malaquias 3,10. Então, quando você recebe o seu salário, paga todas as suas contas, faz os seus lazeres e não sobra nada para entregar a Deus, e você diz, Senhor, não sobrou nada.
eu não tive condição, na próxima eu dou. É mesmo? Você acha que pode mentir para Deus? E quando você não tinha nada, Deus entendia que você não entregava nada, porque você não tem como entregar dízimo e oferta de nada. 10% de nada é nada. Quando você estava naquela situação de desespero, de humilhação, de ter que pedir alguém emprestado, de ter que comprar um leite, algo para o seu filho que você não tinha condição e você clamava a Deus pedindo socorro, socorro, e o Senhor abriu essa porta, o Senhor deu a você essa condição e hoje você diz, Senhor, não tem nada para te entregar. Você tem coragem de mentir para o Espírito Santo de Deus? Dai a Deus o que é de Deus. Você tem que pagar impostos. Olha só o que Jesus disse. Quando aqueles fariseus, os mestres da lei, colocavam Jesus numa situação em devemos pagar imposto para César, e ele pega aquela moeda e fala, qual é o rosto que está aqui, qual é a imagem? E eles falam de César, e o Senhor Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. E eu te pergunto, o que é de Deus? Leia Malaquias 3:10. Lá fala o que é de Deus. Então eu te pergunto, você tem coragem de mentir para o Espírito Santo? Falando que você esse mês não tem como cumprir? Que nos próximos você vai entregar o que é da parte de Deus? Você tem coragem de mentir? Então vamos lá, pois Ananias teve. Vamos ler a consequência de Ananias? E aí o que diz Pedro? Ela não lhe pertencia, Ananias? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, Ananias? O que o levou a pensar em fazer tal coisa, Ananias? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus, Ananias. Sabe por quê, Ananias? Eu carrego o Espírito de Deus, você está mentindo para Ele. Quando você fez o voto, você fez para Ele. Você está mentindo para Ele, Ananias. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Muita coisa está morta na sua vida porque você resolveu um dia mentir para o Espírito de Deus. Muitos projetos na sua vida, muitas realizações estão mortas porque um dia você resolveu tentar dar o seu jeitinho com o Espírito Santo. Não faça isso. Ananias não teve a oportunidade do arrependimento, mas você tem. Você tem. Jesus é aquele que ressuscita sonhos. Jesus é aquele que ressuscitou Lázaro, ressuscitou aquela menina. Disse, Talita, como levanta-te, acorda-te, menina. Jesus, ele é o único capaz de ressuscitar isso que está morto na sua vida. Mas como diz a palavra, lembra de onde caíste. Onde você caiu? Por que o seu sonho morreu? Por que esses projetos morreram? Porque um dia você resolveu dar o seu jeitinho com o Espírito Santo? Arrependa. Faça enquanto dá tempo. Faça enquanto Jesus ainda pode ressuscitar este sonho. Sim, dai a Deus o que é de Deus. Faça isso, corrija os teus caminhos. O Espírito, ele é da verdade. Ele não vai contra a palavra de Deus para te favorecer, jamais. Ele tem um nome a honrar, ele tem um nome a zelar, o nome do Criador, é o Espírito dele. Ele não vai dar um jeitinho só para te beneficiar, porque ele entende você, porque naquela situação você precisou fazer isso. Não, essa é a desculpa que você dá para você, não para ele. Para ele você rasga o peito e diz, eu não fui honesto, eu prometi servir o Senhor, eu prometi cumprir os teus princípios, e um dele é cumprir o que manda a palavra, entregar ao Senhor dízimo e oferta, e eu não entreguei. Eu me comprometi com todo o valor que eu ganhei, eu comprometi a minha renda, não separei o que é do Senhor. Seja honesto para Deus. E Ele vai mudar a sua vida, vai mudar as suas circunstâncias. Ei, você tem a oportunidade que Ananias não teve.
você ter a oportunidade que Safira não teve. Vamos continuar a leitura? Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Quem que você tem colocado no seu jeitinho? Não inclua outras pessoas, você pode trazer tragédia, você pode trazer prejuízo para terceiros. Sim, sabe quando você quer, por exemplo, fazer um negócio no qual você vai fazer com pessoas que carregam o Espírito Santo de Deus e você chama uma testemunha para confirmar o que você está falando, seja uma venda simples, seja qualquer coisa. E você chama uma terceira pessoa para confirmar o que você está falando. Você vai dizer, não, é só confirma o que eu estou falando, só isso. E aí você está colocando aquela pessoa na tragédia da sua vida. Porque é isso que Ananias fez. Ele só pediu a esposa dele para confirmar o que ele ia falar. Ela mesmo não ia falar nada, ele ia só confirmar. E trouxe morte para essa mulher também. Ei, você é filho da luz, você é filho de Deus. Não pratique coisas das trevas. Faça tudo certo. Mas se você não enganar, se eu não contar aquela mentirinha, eu não vou conseguir fechar, eu tenho filho para alimentar. Essa desculpa você não vai dar para o Espírito Santo? Não, porque o Espírito Santo vai te trazer convencimento, o argumento da verdade, no qual aquela pessoa vai fechar muito mais que uma simples venda com você. Ela vai criar, ela vai ser o seu cliente fiel. Você já pensou nisso? Isso é o que o diabo quer que você pensa. Olha só o que Pedro disse para Ananias. Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Ei, Satanás, ele vai enchendo de pouquinho em pouquinho, gotinha em gotinha. Mente aqui, vai dar em nada não, é pro bem. Você vai vender, você vai entregar o dízimo na igreja. Olha, você vai dar uma boa vida para os seus filhos, é só uma mentirinha. É isso que Satanás quer que você pense. Não deixa que ele enche o seu coração. Qualquer coisa que você tenha que fazer, que vá levar a enganar as pessoas, mentir, não é bom, não provém de Deus, não provém do Espírito da verdade. Não provém. Aí você vê ao seu redor pessoas mentindo e se dando bem, mas olha só, as pessoas estão mentindo e se dando bem, é porque você ainda não convidou o Espírito Santo para entrar nessa negociação. Você está tentando ao seu próprio punho vencer o seu inimigo, aquele que usa vencer o seu concorrente, aquele que usa a mentira, usa as armas do diabo para convencer outras pessoas. Mas aí você está indo com a força do seu braço. Sabe o que o Espírito Santo quer? Ei, me chame para essa negociação. Me chame para estar com você. Nós vamos com a verdade. E com a verdade você vai vencer. Com a verdade você vai romper. Com a verdade você vai colher os frutos do seu trabalho. É isso, não deixa que Satanás encha você com mentiras. E com mentiras você tenta convencer outras pessoas. Não faça isso. Fale somente a verdade do que você vende. Olha só o que acontece. Pedro e Safira. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Simples, não é? Sim, foi esse mesmo. Olha só o que é uma testemunha falsa. Olha só o que é você tentar, o que você achar que está enganando o Espírito Santo. E aí o que acontece? Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos que ouviram falar desses acontecimentos. E é isso. E eu te pergunto novamente, agora que a sua cabeça está madura, recebeu toda a verdade do Senhor, eu te pergunto, é possível mentir para o Espírito Santo? É possível enganar o Espírito Santo de Deus?
Não. Então, quando você for fazer algo, pense bem. Pense bem, porque o diabo vai querer trazer à sua mente que aquilo não vai dar em nada. Mas não tem como não dar em nada. Porque há uma lei. Há uma lei espiritual que eu gosto de chamá-la de lei espiritual universal. Por que, Graciela? Sim, tanto para o ímpio quanto para o justo, tanto para o ateu, tanto para o cristão. Que lei é essa? O que você plantar, certamente colherá. Isso é para todos. Para aquele que crê em Deus e porque não crê. Para aquele que crê em Jesus e o que não crê, se você plantar, certamente você vai colher. Se você planta mentira, se você planta engano, você vai colher. E lembre-se, quando você planta, você não colhe um fruto. Por acaso, quando você planta uma manga, você só colhe uma manga do pé? Quando você planta um caroço? Não, você colhe um pé carregado. E aí que tá, porque não colhe só você, colhe os seus filhos, sua família. Olha só, acabou com uma família. Aqui não fala se eles tinham filhos, mas pensa, se eles tivessem filhos, se a Bíblia relatasse que, imagina, esses meninos ficaram órfãos, porque um dia um homem e a mulher achou que poderia enganar a Deus, mentir para Deus. Não, não faça isso. Amém? Há um alerta para você, há um alerta para mim quando eu pensar que eu vou dar uma desculpa para o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai entender, vai engolir essa desculpa. Foi o que Adão e Eva fizeram no jardim, não é verdade? Ninguém consegue enganar a Deus. Não, não faça isso. É melhor você se arrepender, consertar o seu caminho e Deus vai te abençoar. É isso. Vamos olhar a vida de Jacó? Jacó enganou seu pai, orientado pela sua mãe, não é verdade? Olha só, Safira e Ananias, tem pessoas que vão enganando porque outras falam, se você não fizer isso, você não consegue vender. Ah, que na empresa você tem que mentir, se não mentir, não serve para estar aqui. Peça a Deus para abrir outra porta. Deus não quer que você esteja num lugar, num ambiente onde o império de Satanás está ali operando na mentira, porque você vai ler na palavra do Senhor que somente uma coisa, o diabo é pai, somente uma. O Senhor disse, o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o pai, a única paternidade que foi entregue a Satanás é a mentira. Então quem mente se torna filho do diabo. E a palavra do Senhor diz que o reino dos céus não entraram os mentirosos. Pensa bem. A mentira traz consequências graves. Olha só, quando Jacó mentiu, enganou seu pai. Trouxe uma consequência no qual ele ficou afastado da sua mãe, que ele amava. Sua mãe morreu e ele não viu a sua mãe. E ele se tornou o quê? Um escravo na mão do seu próprio sogro. Foi também enganado pelo seu sogro. E aí vai uma recorrente enganos, gerações em gerações. Pare aí, pare, não engane o Espírito Santo, não minta para ele. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo traga o temor, que quando a gente pensar, quando vier à nossa mente uma sementinha de Satanás para que a gente use a mentira como instrumento para se dar bem ou para sair de algum apuro, o Espírito Santo venha trazer o temor do Senhor no nosso coração e a gente venha o quê? Se arrepender. Amém? Vamos dar graças e pedir isso ao Pai. Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque temos compreendido na Tua palavra que o Teu Espírito é o Espírito da verdade, com Ele não há mentira. Então, se o Senhor prometeu algo para nós, é porque o Senhor vai fazer na nossa vida. Sim, Senhor, o Senhor não mente, o Senhor é o Pai da verdade e a paternidade da mentira pertence ao diabo. Então eu acredito que todas as tuas promessas se cumprirão na nossa vida e se cumprirá na vida desta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus, tira de nós toda a intenção de engano, de mentira, tudo que não está em conformidade com a tua palavra, Senhor. Encha-nos do teu temor, que dos nossos lábios só saiam palavras de verdade. E quando, Senhor, tivermos que calar para que não coloquemos outras pessoas, Senhor, em situações difíceis, que venhamos colocar o silêncio. Sim, o silêncio falará por nós, é uma maneira de falar também. Em nome de Jesus Cristo, que venhamos a partir de hoje ser filhos da luz.
Em nome de Jesus Cristo, venhamos praticar a Tua palavra. E quando fizermos um voto ao Senhor, venhamos cumprir. E quando dissemos ao Senhor que assim faremos, se o Senhor fizer isso e isso na nossa vida, venhamos fazer. Porque aquele Jacó que enganou seu pai, depois foi transformado em Israel. E aquele Israel disse ao Senhor, quando estava a caminho, fugindo do seu irmão, ele disse, de tudo que me deres, se o Senhor vier comigo, eu te devolverei os 10%, darei o dízimo de tudo. Olha só o que o Senhor traz à minha memória. Quando Jacó estava em fuga do seu irmão Esaú, ele prometeu ao Senhor que daria o dízimo de tudo que o Senhor desse a ele. Se o Senhor não deixasse faltar nada a ele, se o Senhor guardasse a vida dele de todo mal, ele te daria o dízimo. E ele cumpriu. Aquele Jacó transformado em Israel, cumpriu a palavra. Há pessoas aqui que estão fazendo um concerto com o Senhor. Há pessoas aqui nesta hora que estão dizendo ao Senhor, Senhor, lembra-te quando eu fiz o voto, disse que eu seria fiel ao Senhor e não cumpri? Pois a partir de hoje eu serei fiel. Serei fiel, pois o Senhor é fiel comigo. O Senhor abriu essa porta, o Senhor abriu, para que fosse suprir as minhas necessidades, e a partir de hoje eu faço um concerto contigo e serei novamente fiel, serei fiel ao Senhor, pois tu és fiel, e eu agindo assim eu pareço com o Pai. E mais uma vez o diabo vai ter que se retirar, sim, porque o diabo, quando ver isso, ele vai ver que você está igual ao Pai. Amém, seja fiel como Deus é fiel com você. Deus cumpriu o trato. Quando você fez um voto a Ele, quando você disse, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu farei isso, Ele cumpriu a parte dele. Cumpra a tua parte, cumpra você a sua parte. Em nome de Jesus, que o temor do Senhor venha ao teu coração nesta hora. Que você venha ser uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, uma pessoa no qual Deus olha e se agrada. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que assim seja na sua vida. Que assim seja na minha vida, que o temor do Senhor venha sobre mim e sobre a tua vida. Amém? Compartilha essa mensagem, seja fiel com o reino de Deus. Compartilha essa mensagem com outras pessoas. Curte essa mensagem para que o YouTube entenda que há pessoas necessitadas de ouvir a palavra do Senhor. Seja contribuinte do reino. Faça isso, comenta essa mensagem. Que o Senhor abençoe ricamente, poderosamente, tudo que você fizer para o reino. Essa é a palavra que eu libero para a sua vida. Seja você ricamente recompensado neste dia pelo bem que você tem feito. Em nome de Jesus. Amém? Beijo, fica com Deus. Até a próxima mensagem, a sétima. Amém? Glória a Deus. Até a próxima.